Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu espaço, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido por isso, estamos aí, hoje segunda-feira, né? Bom início de semana para você que acompanha a gente aí. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, no meu relógio são 11 horas e 9 minutos. E vamos aqui dar uma pausa aqui. Já respondi muitos e-mails, já respondi muitas perguntas já, né? Eu já fiz algumas atividades de madrugada, né? E, enfim, já deixei tudo preparado para depois, mais tarde, a gente atuar aqui até umas 10, 11 horas da noite, né? Enfim, mas eu gostaria de falar com vocês hoje. Você que visita meu blog aí, que me acompanha aí de longa data, mandei um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, para o Fatima de Montão. Eu estou aqui em Americana, né, que pertence à região metropolitana de Campinas, que é interior do estado de São Paulo. Muitas pessoas me questionam, me perguntam sobre várias profissões, né, e cursos, né. Eu tento ser o mais direto e objetivo possível, mas lembrando que eu sou apenas um rapaz latino-americano. E quem vai fazer a escolha, Jean Paul Sartre, né? Falava para uma pessoa ontem sobre isso. Jean Paul Sartre ele tinha uma questão, né? Que o homem é fadado à escolha. Depois que ele escolhe, muitas pessoas podem escolher o que ele escolheu. Mas tem que escolher. Então, às vezes, escolher é difícil, né? Com tantas opções aí, escolher é difícil. Então, o que nós observamos? Nós podemos aprender com o erro dos outros, né? Você vê lá, pô, aqui eu não vou não. Você pesquisa na internet, você vê que tem muitas instituições fechando aí. Naquela você não vai fazer o curso. Você pode fazer, mas se você observa, opa, peraí. Então, muito bom você aprender com o erro dos outros. Por isso que nós temos grupos. Por isso que eu tenho lá esse meu blog aqui, por exemplo, blog de João Maria, blog do Santo Nome. Por que o Santo Nome? Porque eu gosto dos assuntos relativos à religião, né? E muitas pessoas trocam ideias comigo sobre isso, né? Que eu gosto muito de falar sobre jejum, né? Orações, eu gosto, né? E também gosto de outro tipo de assunto que entra no canal, o João Maria Andari do Tópico. Eu juntei os dois, eram separados, mas eu vi que ambas as pessoas ali gostavam de ambos os assuntos e eu juntei os dois, né? E juntei também um que eu tinha de música, que eu gosto muito de música. Eu já fui DJ no meu bairro, né? No Jardim Piratininga, em Osasco, na década de 80 ali, né, eu e meus amigos, 80, 90, na verdade 90, né, final de 80 para 90, né, e a gente dava som, bailinhos ali, né, sem muita coisa, né, mas eu gostava disso, tá certo? Era som maior, né, um abração para meus amigos aí de Osasco e região aí, o Zecão, né, gostava de samba rock, o finado Café, que Deus o tenha, né? Gostava de samba rock também. Eles eram, esses dois, eles ficavam no toca-discos tocando samba rock, né? Eu e o Carlão. Carlão, um abraço para você aí no Piratininga aí, tá certo? Nós gostávamos de Melodia Black, gostávamos de todos os sons que nós estamos falando aqui, nós gostávamos. E o Paulo Break e o Junior D, eles tocavam Rhythm and Blues e hip hop na época que nós estávamos começando, balanço, né? Quem é das antigas vai entender o que significa balanço, balanço pesado, né? São aí da comunidade aí, black, vamos dizer assim, que existiam. Então em Osasco tinha o Clube Montenegro, tinha o Sargento em Osasco, e tinha também, em Presidente Altino, tinha outro clube lá, que esqueci o nome do clube agora, mas depois outro dia eu lembro. Então, a gente fazia muitas dessas atividades, eu peguei esse blog e juntei também nesse aqui. Então tá tudo aqui. Então nesse blog aqui vai ter todo tipo de assunto que você possa imaginar. Tá certo? Você pode concordar ou não. O que eu posso fazer? Eu vou continuar postando, né? Reclama aí, ó. Comentário, João Maria, eu não gostei dessa postagem. Você tem que exercer seu direito, né? Mas deixando dessas delongas, vamos para o que interessa. Falarmos sobre psicopedagogia, né? E as pessoas perguntam muito sobre isso, é recorrente, sempre estão perguntando, pessoas que chegam no grupo, pessoas que estão aqui no Blogger, né? Pessoas que estão no YouTube perguntam sobre isso, né? E a formação. Então no mundo como um todo, a psicopedagogia, né?
ela começa no Brasil não, no mundo, lá pela década de 40, mas lá para 46, Boltner e Malcolm, né, eles têm uma diretriz ali da psicanálise, da pedagogia e da psicologia. E a escola francesa, o pensamento francês, ele começa a atrair os argentinos, tá certo? Então, na década de 70, lá em Buenos Aires surgiram os centros de saúde mental. Eu fiz um curso, né, com a Nádia Bossa, se não me engano, e com outras pessoas ali. Era um curso à distância, né, por correspondência, interessante, e tinha um material muito bacana. Então, aí o Brasil foi influenciado pelos argentinos ali, tá certo? Então, lá para a década de 70, né, quando começa esse movimento aqui no Brasil, as dificuldades da aprendizagem e tal, segundo Bossa, né? E aí nós temos aí em São Paulo um dos primeiros cursos assim que começou a padronizar, que é do Sedes Sapientà. Esse instituto é famoso aí no Brasil inteiro. Você do Brasil que já ouviu falar esse nome e já veio até aqui em São Paulo fazer os cursos lá, que eram belos cursos, né? Muito belos cursos mesmo. E depois eles fundaram, né, a Associação Brasileira de Psicopedagogia já em 1980. Então o pensamento francês e argentino influenciaram e influenciam muito a psicopedagogia. E ao longo do tempo, a psicopedagogia ela vai ganhando novas contribuições. Porque assim como a pedagogia é uma ciência, vamos dizer assim, prática. Não dá para você brincar muito quando você está ali. Você está com a criança aqui, ó. Se você errar, esse erro que você cometeu na aprendizagem daquela criança vai resultar daqui 30 anos, 10 anos, 15 anos, enfim. Então você não vai estar nem às vezes mais vivo, né? Então a pedagogia ela precisa consolidar aquilo que através do tempo nos mostraram que foi um dos caminhos mais acertados. E essa discussão vem ocorrendo no mundo há muito tempo, desde a década de 70. Tardiamente no Brasil, na década de 90, 2000, com esses escritos aí, desse fomento aí, tem no Instituto Alfabeto, que eu recomendo para vocês. Você quer lidar com a aprendizagem, né? Com o ensino-aprendizagem, com questões da pedagogia, o Instituto Alfabeto tem belos cursos, tem belos livros, e eles têm uma parceria com o pessoal lá de Portugal. Muito bacana mesmo o trabalho que esse pessoal faz. Então foi desmistificando muitos nomes que foram consolidados na pedagogia, que eram medalhões que ninguém ousava tocar nesse pessoal. Então a psicologia cognitiva e a neurociência começam a fazer parte aí da psicopedagogia. Então a psicopedagogia, assim como a pedagogia, que é uma intersecção de várias e outras, ela empresta conhecimento de outras áreas, a psicopedagogia também. Então você vai ter que estudar certos elementos para que você consiga fazer o seu trabalho bem feito. E se você me pergunta, ô João Maria, eu faço psicopedagogia clínica ou institucional? Eu diria para você que tem que fazer os dois, né? Clínica e institucional, tá certo? Por quê? Porque você não pode limitar você mesmo. Porque no seu consultório você pode atender pessoas, mas você pode ser convidado a ir numa escola ou no hospital, onde for previsto lá que alguém está precisando numa instituição, numa empresa, vai saber. Você vai. Então, de tanto atuar nessa área, o que você vai perceber? Vamos dizer assim, clinicar. Clinicar é sentar-se ao lado e observar o caído. Você observa o caído, que está doente, e você tenta, entre aspas, né, ou que está com alguma dificuldade, você tenta trazer ele para cima, tirar ele daquele, vamos dizer, daquele buraco. Está compreendendo a questão? E esse buraco pode ser formado por uma questão psicológica, cognitiva, afetiva, motora, enfim. Então, o psicopedagogo ele vai tentar rastrear, através de testes
que são testes quantitativos, que é importante, vai dar um direcionamento, mas ao mesmo tempo, só questões quantitativas não te dão um norte acertado. Então você tem que apurar mais. Então você tem aqueles testes que são de observação, que são testes qualitativos. Há uma diferença do quantitativo e o qualitativo. Uma professora na Unopar, de Psicologia da Educação, esqueço o nome dela agora, desculpem. Aí, vou mandar um alô aí para as professoras, né? Que cada professor, hein? Parabéns aí, que belo de um curso que eles deram para nós, né? Então, ela dava um exemplo do Forrest Gump, tá certo? Então, o Forrest Gump, quando era criança, ele usava uns aparelhos na perna, que ele não conseguia ficar em pé direito, então ele tinha que andar com os aparelhos na perna para andar, ele andava com maior dificuldade. E uma certa feita, ele estava com a amiguinha dele conversando, né? E uns moleques com bicicleta começaram a querer encontraram ele ali, conversando com aquela menininha, começaram a importunar o Forrest Gump, né? Bullying, né? Sabe como que é? E o Forrest Gump lá brigou com os meninos e saiu correndo. Saiu daquele local, só que ele não conseguia correr direito. Ele foi andando depressa, daqui a pouco ele foi andando mais rápido, começou a correr e descobriu que ele não precisava mais das amuletas ali, daquele aparelho todo. E ele tirou os aparelhos e começou a correr, não parou mais de correr. O contador de histórias. O que eu quero dizer com isso? Quando você está andando e andando mais rápido, você aumenta a passada. Tá certo? Então, é quantitativo. Para você se situar aí na sua casa. Quando ele está correndo, já é uma outra questão. Não é só correr, são outros movimentos. Tá certo? Então, há uma mudança qualitativa. Para você se situar aí, é mais ou menos isso. Então, o psicopedagogo vai falar, vai contar histórias também, vai conversar com o cliente ali, né? Vai ver a queixa que ele tem, vai observar ele brincando. E não brincar, quando a criança está brincando lá, você observa muitas questões ali. Então você tem que ter ali a psicomotricidade, você vai ter que ter elementos ali da psicomotricidade, na hora de fazer exercícios ali. A apreensão correta de um lápis, por exemplo, né? Que deveria, num curso de pedagogia, você deveria aprender isso. Se você não aprendeu, a ensinar as crianças a segurarem corretamente o lápis, para não machucarem o punho aqui, né? Para não causar a lesão, né? E para não se tornar a escrita para não se tornar uma coisa cansativa. Ter uma orientação, a postura do caderno e tal. E às vezes essas questões passam batido no curso de pedagogia. Eu tive que fazer meu percurso também. Por isso que eu sempre falo, ó, não fique só com o que a faculdade está dando. Então, você vai usar elementos aí do psicodrama, também, pode ser. Fonoaudiologia também. Então, da psicologia, da psicanálise, a própria educação física e a educação artística ali, já vai te dar uma bela de uma ajuda também, nessa questão que você vai trabalhar em consonância com a psicomotricidade, né, junto a eles ali. Então, o psicopedagogo, ele precisa de uma gama de conhecimentos, e a psicopedagoga, né, para ele conseguir fazer uma intervenção bem feita e uma análise bem feita para ajudar o aluno que está lá com alguma dificuldade, ou seu cliente ali, enfim. E às vezes a pessoa tem uma potência para fazer algo, mas tem uma barreira que não deixa a pessoa fazer aquele algo. Às vezes essa barreira, como falávamos anteriormente, se faltou aí, como Henry Wallon. Henry Wallon, ele deu muitas contribuições aí para a educação e para a pedagogia, né? E ele tocou muito nessa questão da afetividade, né? E foi cunhado aí como psicogênese, né? Então, tá ali na gênese, ali, na psique humana tem muitas informações que estão ali. E o meio que você está inserido, de repente pode ser o meio que está te obstruindo. Pode ser a escola? Pode.
Então, a escola como está hoje, meus amigos, minhas amigas, você acha que dá condições para a pessoa desenvolver seu potencial? Não sei. Cada região tem uma realidade, cada classe tem uma realidade, né? Eu não sei, mas pode ser que sim. Então, do jeito que está a educação, e como ela está sendo tratada no Brasil, como ela está sendo encarada, e às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem porque, como Henri Wallon fala, ela não foi estimulada. Aí nós vamos parar em David Ausubel, um dos grandes aí também da psicologia cognitiva aí, escolar. Ele falava sobre a aprendizagem significativa, onde você tem conhecimentos anteriores e junta com um novo conhecimento e você entende. Então, às vezes, faltam para as crianças e para os adolescentes ou adultos conhecimentos anteriores para entender um novo conhecimento. Então, Henri Wallon dizia que o conhecimento é cíclico e descontínuo. Então, você tem que estar sempre ali. Às vezes, o professor, durante um ano, tem que fazer revisão. Tá certo? Então, Benjamin Bloom, na sua taxonomia, que ele foi lá elencando certos elementos, ele também nos deu uma orientação. Então, os cursos de pedagogia no Brasil e os cursos de psicologia no Brasil, né, e de licenciatura, eles estão muito aquém do desejável, salvo raras exceções aí, tá certo? E os cursos de psicopedagogia no Brasil, o que acontece? Você vai precisar fazer certas intervenções e você vai precisar ter acesso ao profissional tarimbado, né? A profissional tarimbada, né? Que vai te mostrar ela em ação e você fazendo algo, um estágio, né? Com pessoas que têm um lastro de conhecimento que você está atrás disso. Não só de informações técnicas e teóricas que você encontra nos livros. Então, você, meu amigo e minha amiga, você vai fazer pedagogia ou psicologia, resumo da conta que eu quero passar aqui para vocês. Você vai fazer tudo isso aí, mas você vai construir um caminho, ou seja, um trajeto, um percurso. Você vai vendo as suas necessidades, às vezes um curso de extensão específico é o que você precisa para o momento. Então você vai construindo o seu trajeto com o que você vai precisando, você vai vendo, você vai atuando. Há um ditado espanhol que o caminho se faz caminhando. O professor Caio, da Unopar, né? Lá de Campinas, lá nos corredores ali, nos intervalos, a gente conversava muito. Eu, ele e os nossos amigos e amigas ali, né? Ele falava muito esse ditado espanhol. O caminho se faz caminhando. Então você vai exercendo sua profissão, você vai acrescentando coisas. É que nem um serralheiro. Durante muitos anos eu fui caldeireiro e serralheiro industrial. Quantas ferramentas eu criei? Por quê? Você está vendo a sua necessidade, compreendeu? É isso aí que eu quero dizer. Então, aparentemente, você vai fazer pedagogia, ou licenciatura lá, talvez, ou o mais correto é fazer pedagogia. Nada impeça que você faça especialização em psicopedagogia. Mas o que está lá para ser aprovado, se for aprovado, é pedagogo e psicólogo, tá certo? O fonoaudiólogo também poderia ser incluído? Poderia ser incluído também. As psicomotricistas poderiam ser incluídas? Poderiam também. Os licenciados também. Mas aí o que acontece? O conteúdo ali da pedagogia e da psicologia e da fono também é um conhecimento interessante, né? Mas enfim. Então, eu vou passar para vocês aqui, né? O Conselho Regional de Psicologia, ele também concede registro no conselho. Então, o pedagogo não tem um conselho, tem um conselho federal, que é uma instituição civil, que você pode fazer parte daquela agremiação. Eu acho muito interessante, e acho louvável essa empreitada, fico muito feliz com isso, né? Alguém está fazendo algo. Está se juntando, os profissionais estão se juntando e fazendo algo e dando uma diretriz ali, porque do jeito que tá bagunçado, né? Muito bacana mesmo. E você tem a Associação Brasileira de Psicopedagogia que dá uma diretriz também.
Mas aqui no Conselho Regional de Psicologia, que é um conselho federal, uma autarquia federal, o que diz aqui, ó? No capítulo 2, da concessão por aprovação em concurso de provas e títulos. Artigo 11. Os concursos de provas, exames teóricos e práticos e títulos comprovando prática profissional na área por mais de 2 anos, realizados pelo Conselho Federal de Psicologia, de quem trata o inciso 3º e artigo 2º, o inciso 3º, artigo 5º, a presente resolução somente poderão submeter os psicólogos com mais de 2 anos de inscrição em Conselho Regional de Psicologia. Ou seja, para que você consiga fazer, você fez a especialização em psicopedagogia. Se é psicólogo, não. Se é psicólogo, mas não está atuando há 2 anos, não pode fazer o registro no Conselho de Psicologia. Tá certo? Aqui eles dão uma orientação, o Conselho Regional de Psicologia dá uma orientação, uma diretriz, tá certo? Para o curso de especialização em psicopedagogia aqui, ó, ou para os cursos de especialização. Na verdade, é para os cursos de especialização. Então, eles dizem aqui que o curso tem que ter no mínimo 500 horas. Tem que ter 30% da carga referente à concentração específica da especialidade. Então, 120 horas, dedicadas única e exclusivamente para a especialidade. Tem que fazer monografia, né? E tem que fazer estágio, né? Então, para você fazer o registro lá no Conselho de Psicologia, como psicopedagogo, registrado, você tem que passar por tudo isso aí, fazer uma pós-graduação que tenha mais de 600 horas, resumo da conta. Porque a monografia é 500 horas, tirando... aqui, deixa eu ver aqui, ó. Em qualquer caso, do formador ter menos uma... Então, ainda tem isso, hein? A monografia tem que ser 80 horas ali, 120 horas, dedicadas à monografia, que é a parte dessas 500 horas aí. Então, o resumo da conta, você vai ter que fazer um curso com mais de 600 horas. No nosso entendimento, se você quer ser o psicopedagogo clínico institucional, eu acho que é isso aí. Tá certo? Agora, se você quer ser só ou clínico ou institucional, essas 500 horas aqui, ou como o Conselho, ou a Associação Brasileira de Psicopedagogia diz aqui, ó, ele diz que 360 horas, como manda, é o mínimo que uma pós-graduação pode ter no Brasil, lato sensu, é muito pouco. Eles dizem aqui que você pode também fazer bacharelado em psicopedagogia com uma carga horária mínima de 3.200 horas, tá certo? Então eles entendem aqui, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que o curso aqui deve ter aí, ó, no mínimo, deixa eu ver aqui, ó, quase 500 horas também, a mesma diretriz ali quase do curso. Então, uma das instituições no Brasil que estão aí com os belos cursos ali e tem clínicas que atendem a população, onde você vai ter acesso a fazer o curso e clinicar, e também na instituição fazer a sua preparação, sondagem, intervenção, a Unifiel em Osasco, né? E a Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, também. Deixa eu ver, Pernambuco ou Paraíba? Deixa eu ver aqui. Da Paraíba. Universidade Federal da Paraíba também. A gente vai pesquisar sobre esses assuntos, sempre aparece esse pessoal. Então, meu amigo e minha amiga, você quer ser um psicopedagogo? Então, você vai ter que fazer pedagogia, né? Ou psicologia e mais a especialização, ou fazer um bacharelado em psicopedagogia. Mas, João Maria, essa questão da neuropsicopedagogia. Olha, em certos cursos de psicopedagogia tem essa disciplina. É como eu falei, você vai fazer um trajeto, um percurso. Então você vai vendo a necessidade e você vai montando o que você precisa.
tá certo? Você vai construir seu percurso. Então eu acho que é isso aí. Então, você tem que tomar sua decisão. Eu acho que um curso de psicopedagogia tem que ter de 600 horas para cima de especialização. Faça os dois. Tem que ter o estágio clínico institucional, tem que ter um acompanhamento. E, como eu falei, você tem vários elementos, é uma intersecção de várias disciplinas, multidisciplinar. Às vezes você vai ter que encaminhar o seu aluno para um fono, não é isso? Às vezes para um psicólogo. Então, você vai trabalhar com vários profissionais, você vai ter que ter uma rede de... Sua networking, vamos dizer assim, tem que ter bastante profissionais de outras áreas ali, porque você vai fazer um feedback com eles também, tá bom? Mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que é um belo de um curso. Eu fiz na Uninove, em São Paulo, saía de Campinas e ia até lá. Eu não fiz a monografia, né, não entreguei a monografia, porque eu estava fazendo um outro curso, né, de educação especial, e não consegui, estava fazendo os dois ao mesmo tempo, hein? Saía de Campinas e até São Paulo, era o dia inteiro lá, de sábado, né? Era presencial. E estava construindo, né? Então me atrapalhou um pouquinho. Mas eu já estou retomando essas questões aí, graças a Deus. E logo logo a gente conclui essa questão formalmente, né? Mas o que valeu para mim foi as disciplinas que eu fiz ali presencialmente todas, né? Me abriram bem a cabeça, me ajudaram muito a entender aí a aprendizagem como um todo. E o ensino também. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Então, no nosso entendimento aí, você que me pergunta, como que você acha que deve ser a formação? Você pode fazer o bacharelado, né, em psicopedagogia. Você pode fazer a pedagogia. Você pode fazer a especialização. Depois, né, com a pedagogia ou a psicologia, fazer a especialização. No nosso entendimento, que tenha mais de 500 horas ali, mais de 480 horas para cima ali, já está de bom tamanho, para você poder aí, sem contar as atividades de monografia. Porque é uma área, porque a monografia em certos cursos não é obrigatória na pós-graduação, mas nesse tipo de curso você tem que fazer um trabalho, para construir sua trajetória, sua obra, né? Então, eu acho importante isso, né? E o estágio também. Então, é isso aí, você pode se formar fazendo pedagogia ou psicologia e especialização. Você pode fazer o bacharelado, 4 anos ali mais ou menos, 3 a 4 anos mais ou menos, você vai conseguir. Tem algumas instituições por aí que dão belos cursos mesmo, né? O semipresencial aí, no nosso entendimento, tá bom? Eu acho que é o mais adequado, você precisa daquele momento ali, mesmo que seja online, esse semipresencial seja online, você precisa ter acesso ao profissional tarimbado, né? E porque tem muitas instituições que dão lá um monte de livro, dão uns videozinhos ali e tal, mas não é isso, né? Tem muito mais coisas nesse meio aí, tá bom? Obrigado, você que faz perguntas pra gente, a gente tenta ao máximo responder adequadamente, não sei se conseguimos, mas estamos tentando aí. Duvide de tudo, depois duvida tudo, estude hoje porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.